é uma data em que a gente fala da enganação, legitima a enganação, claro, de uma maneira leve, com brincadeiras, mas brincando, a gente vai dizendo muita verdade. Já vou trazer aqui o nosso convidado especial das quartas-feiras, Frei Carlos Rockenbach, nosso assessor do dia, Hã. que traz, né, um olhar espiritual, teológico, né, a visão franciscana sobre estes temas todos. Frei Carlos, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Beverly. Bom dia a todos aqueles que estão sintonizados conosco, né? E essa sintonia, ela se torna profunda quando eh, entre coração e corações, né? Então é isso que a gente procura transmitir. E ainda mais numa temática até um tanto polêmica, mas que perpassa toda a história da humanidade, né. Eu acabo nunca falando, Frei, mas é bacana a gente trazer, até porque o Frei Carlos, essa figura sempre muito simpática, muito fraterna, né? O Frei Carlos, assim, é quase que uma imagem de crachá com carisma franciscano, né? Mas é bom falar, o Frei, né, faz parte da equipe Aham. permanente de formação, né, dos Capuchinhos do Sim, Rio Grande do Sul, e tem esse trabalho institucional que é muito bacana com a província, e talvez um dos trabalhos mais meritosos, porque é justamente formar quem vai dar continuidade, né, aos trabalhos, essa formação que é tão importante, né. Falei nunca falei sim. sobre isso, né, da sua Pois é. função atual na Aham. província, né. Sim, mas primeiro eu vou pedir menos, Beverly, quando fala de mim, né. Então, eu, assim, trabalhei muito na formação a nível de lideranças de povo, né. E também, durante 7 anos, eu fui professor na faculdade, na área de liturgia, teologia dos sacramentos, e sempre minha função é essa, porque é uma paixão que eu tenho, que eu carrego, e dentre uma série de limitações que a gente carrega, Deus nos concedeu alguns dons, né, e a gente tenta colocá-los e vivenciá-lo da melhor forma possível, doando-os, porque o dom só é dom quando é doado, senão se torna uma apropriação indevida, né. Olha, Sim, sim. Então importante isso. é, então aí já é uma verdade que, incontestável. Mas de fato é um dia que, a gente pensa, porque na verdade todo dia é dia da mentira, como todo dia também é dia da verdade, né. Mas vamos Então combinar, Frei, que a si mentira tá ganhando, tá 7-1, ah, tá sim. 7-1 pra mentira, tá 7-1 pra mentira. Exato, né. É, mas, é que a verdade ela aparece pouco, ela ela é humilde, né, tranquila, Ela é serena, né, mais sim, ela não silenciosa, faz né. barulho, né. Então, mas talvez, as pessoas que nos acompanham nem todos saibam a origem desse dia, né. Então eu só queria colocar rapidamente que, até o século XVI, nós tínhamos o calendário anual juliano, como se diz, de Júlio César. Só que havia uns vazios lá no meio, né, não era bem completo. Então, no ano 1564, em torno disso, o rei Carlos IX, ele adotou o calendário gregoriano, porque o anterior, o calendário juliano, o ano iniciava no dia 1º de abril. E a partir dessa decisão do rei, meu xará, né, hã, o ano começou a ser contado a partir do dia 1º de janeiro, né. Claro, Uhum. isso criou um mal-estar lá na França, reações, resistência e confusão. E aí começou a prática de pregar peças, né. E deixa eu só vamos confirmar se está correto, né, até onde eu sei, Frei Carlos, o gestor, né, o Carlos, o rei, ele adota, mas quem institui, quem cria o calendário foi o Papa Sim, Gregório, né. Papa Gregório, né, Gregório Isso aí. VII, né. Isso. Então ele instituiu o calendário, mas aí ele se tornou como que oficial no mundo Uhum. ocidental, né,
E, claro, a gente sabe que tem outras tradições que não seguem esse nosso calendário. Sim, a China, por exemplo, né. Sim, E aqui no Brasil, o Dia da Mentira se tornou um pouco oficial no dia, 1º de abril de 1828. Por quê? Porque um jornal mineiro chamado A Mentira, né, era o nome do jornal, publicou uma falsa notícia da morte de Dom Pedro I, né. Então, aí, a partir desse fato, passou a vigorar também aqui no Brasil, assim, desta forma, o Dia da Mentira. Tá, isso aqui é um pouco a origem, a razão do dia 1º de abril. Mas aqui é bom ressaltar que a mentira existe desde que existe a humanidade. E aí eu evoco a forma um pouco simbólica e poética de descrever a criação do mundo e também, ah, o mal se instalando no meio da humanidade. Porque tem um fato no capítulo 3 do Gênesis, onde aparece, além de Adão e Eva, uma outra personagem, né, que é a serpente. Aí a gente já pode imaginar a simbologia dela, né. A serpente que, tem seu significado, ela normalmente é venenosa, às vezes letal, e ela é astuta. Astuta, como diz a própria Bíblia, né, muita astúcia. O mal carrega, que pode ser virtude para os bons, mas normalmente está carregado de muita astúcia. E aí ela consegue, através de uma mentira, convencer Adão e Eva a desobedecer a Deus, né. E a mentira, essa mentira que todo mundo conhece essa história da serpente Sim. enganando a Eva, né, Frei, Hum. e ela não era, ela tinha todo um ardilosa, todo um negocinho que de Sim. convencimento, um papinho, né, aquele É, discursinho, né. exato. E por isso que muitas vezes a própria língua ela é vista como uma serpente, né, É verdade, venenosa, verdade. né, e, porque por meio dela a gente pode propagar verdades e coisas boas, bonitas, mas também a gente pode propagar, coisas assim terríveis, desastrosas, né, Uhum. que resultam em coisas desastrosas. Porque, todo mal, toda violência, toda guerra, ela tem normalmente como causa a mentira, né. Então, é uma coisa assim que às vezes a gente não dá tanta importância, mas hoje, como você disse, no mundo atualmente, nós vivemos, na era das fake news, né, e da mentira. E por que que ela se, como é que eu vou dizer, encontra esse terreno fértil? Justamente por falta de senso crítico, da capacidade de discernimento, de um alto nível de ignorância e também por sua astúcia e insistência, né. Aliás, Frei, deixa eu mencionar, né, nós ainda temos tem uma pesquisa recente que mostrou que um percentual bem importante de brasileiros ainda acredita que o homem não pisou na lua, né, ainda Sim, discute um fato científico. E eu estou trazendo isso porque, veja, né, a senhora acabou de mencionar a questão da falta de conhecimento que prolifera as sim, fake news, tornam isso. Nós brasileiros somos um país ainda de pessoas, analfabetas. E sim. quando não analfabetas, analfabetos digitais. E não estou aqui fazendo uma alusão de que quem não sabe ler e escrever não é inteligente, não é É, sobre não, isso. não. Mas não domina certos conhecimentos. Por exemplo, vai entender sobre a propulsão, de como funcionam as coisas na Lua? Não vai entender. É Sim, propulsão, física, é, química, quântica, não vai saber. Vai sim. entender sobre efeitos de luz e sombra de fotografia, de Hã, imagem? Não vai entender. Então, ecoa no coração das pessoas possibilidades, por quê? Porque a gente desconhece. E me coloco neste lugar também. exato. Quanto mais a gente Sim, avança um passinho, eu falei, mais a gente percebe que conhece pouco de quase exato. tudo. Os Então, filósofos tinham isso. essa convicção, Uhum. né, os grandes pensadores, né. Quanto mais conhece, mais percebe que Não sabe. não sabe, né. E aí você
evocou algo. Eu sempre gosto de trazer algum exemplo, que não precisa ter muito estudo, porque o analfabetismo não é questão de ausência de conhecimento, né. E, eu falo do meu pai. Foi em 1975 que ele comprou uma televisãozinha preto e branco. E ele gostava de acompanhar o noticiário nas rádios, assim, e na televisão também. Mas me chamava atenção, eu era novinho, era adolescente, e o pai sentado na pontinha do sofá acompanhando o noticiário, o pai às vezes sozinho dizia: "Tu acha que eu acredito nisso?" Como que dialogando com o apresentador do Sim, sim, noticiário. sim. Uma consciência crítica muito profunda, uma sabedoria, isso que ele só tinha 4 anos de estudo, né, e pior ainda, 2 anos em alemão, 2 em português, no fim, Piorou, né, sim, piorou. mas a sabedoria daquela gente sabia distinguir as coisas. E uma coisa importante que o senhor traz, Frei, que eu não posso deixar passar batido aqui como mediadora dessa conversa, é a capacidade de duvidar. O ser humano não pode perder a capacidade de duvidar, porque a Exato. dúvida ela te permite, fazer ponto, contraponto, ouvir um lado, ouvir outro lado, conversar com A, conversar com B, porque a gente não sabe tudo. E eu acabei lembrando da minha mãezinha, que também não teve muito estudo, hoje ela já está no andar de cima, Frei, e ela, no Jornal Nacional, todos os noites, eu não me recordo qual dos apresentadores que era, acho que era o Sérgio, O Cid Moreira tinha naquele tempo. talvez, não me recordo, um desses O aí, Sérgio né, o Chapelin. Chapelain, isso aí. Hum. E aí a pessoa dizia boa noite e ela na fraternidade, que é a fraternidade das pessoas simples, Uhum. ela dizia boa noite. Uhum. Sim. Ela É, respondia. sim. Então, aí a gente percebe os sentimentos que povoam o coração, porque hoje nem sequer encontrando-se pessoalmente se cumprimenta, né. Verdade. Então, mas, Voltando à mentira. sim, voltando à mentira, hã, aí, justamente hoje se evita, de todas as formas, quem controla o mundo. Nós já falamos isso, a questão no campo educacional, disciplinas que ajudem a pensar, Uhum. ajudem a desenvolver a capacidade de discernir as, disciplinas humanísticas, vamos dizer. Então, há todo uma forma de, controlar. Outro dia eu evoquei a frase famosa que o Descartes deixou na história: "Penso, logo existo", né. Hã, hoje já, se tem, hoje penso, logo incomodo, né. Logo incomodo e, né, e isso perpassa a história também. Quem pensa, quem tem uma consciência crítica, normalmente não é bem visto, Não é é bem visto. perseguido Uhum. e até silenciado e, eliminado, vamos dizer assim. Nós estamos na Semana Santa, mas agora não, mais adiante a gente vai falar um pouco de Jesus, porque ele também passou por tudo isso, né. Ele foi vítima de calúnias, de mentiras, tudo isso, tentando Foi vítima de desacreditá-lo. fake news, né? Fake Fake news. news, né. Então, a própria, como é que eu vou dizer, a consequência final de sua missão na cruz, ela é fruto disso, né. E aí entra toda a arte de convencimento do povo, né. É todo um processo que nós também já falamos, como é que a gente consegue fanatizar e convencer um povo e é quase impossível fazê-lo, pensar e até, concordar com o diferente e, hã, mudar de opinião, né. Então tem vários aspectos, assim, que são muito importantes que a gente precisa evocar nesse dia. Eu Por falei: "Posso fazer uma pergunta nesse sim, sentido?" Porque a gente falou da mentira, de uma forma hum, geral, o hum, conceito, a origem, desde lá a serpente, hum, depois como a data fica instituída lá, nos séculos passado, com o calendário gregoriano, né, com a hum, adesão do rei Carlos e que mudou uma forma de a gente pensar a passagem do tempo, e que sim, coloca ele no dia 1º de abril essa data. Eu fico curiosa, Frei, sobre, os tipos de mentira, porque tem
níveis de mentira, não sei se a Sim, palavra é exato. nível, é tipo, não sei, Hum. mas tem aquela mentira que é uma mentirinha quase que um conforto, sabe, mentirinha Sim, conforto? exato. Alguém te olha e te diz assim: "Ah", eu pergunto: "Cortei meu cabelo, não ficou muito bem", a gente pergunta pra pessoa: "Ah, eu tô bonito?" E a pessoa diz: "Tá, tá legal, né, Exato, sim, pra sim. que ofender? Não vai Hã. mudar nada, não". Tem uma Sim, mentirinha que é uma mentirinha sim. quase que ela não sei se o nome nem deveria ser mentira, Inofensiva. inofensiva. E tem Exato. aquelas mentiras que são Bah, aquelas que vão dar destruidoras de, por exemplo, já começando aquilo que a gente falou antes, por exemplo, você, hã, mencionou a questão do homem foi à Lua, Uhum, mas o terraplanismo, né, uhum. tantos absurdos que contestam a ciência evoluída, tudo. Então, aí a gente pode ver também o nível que se chega, onde a ignorância, ela está associada a muitas outras coisas, né. E aí o fanatismo e, uma série de fatores, né. Então, assim ela também funciona nos dias de hoje, por exemplo, os genocídios. Vamos usar o exemplo da Segunda Guerra Mundial, o Hitler. Uhum, O Hitler, ele tinha tipo ministro da comunicação, tal de Goebbels, e quando começou todo o movimento fanático do Hitler, aí ele encarregou Goebbels de fazer a cabeça do povo. Ele disse: "Só me dê a uhum. imprensa", né, diz o Goebbels, né, naquela época, né. Então eles começaram a dominar por este campo, e não demorou muito tempo que o Hitler era o Deus, né, e tudo que ele dizia, a grande maioria, como é que eu vou dizer, engolia e abraçava como Verdade absoluta. verdade absoluta, né. Então, a gente pode ver que as grandes guerras absurdas, por trás de tudo tem muita mentira, né. E também convencimento do povo. Até essa expressão que até a igreja usava na Idade Média, guerra justa, não Uhum. existe guerra justa, porque, tudo é uma forma de, justificação e legitimação de certas coisas, né. E aí eu evoco um outro fato, assim, muito importante também da Bíblia, do Antigo Testamento. Quando o povo caiu na escravidão, também fruto de um monte de mentiras, porque a mentira, por trás da mentira, sempre tem algum interesse, alguma ambição Alguém tá e ganhando, né. poder, poder. Uhum. Aí eu cito um fato de 2 irmãos, também do Antigo Testamento, Esaú e Jacó. O Isaac já estava cego, normalmente é o primogênito que sucedia, mas o Esaú não era meio rude, né, essas coisas. Aí também tem a mão da mãe por trás, né, planejamento. Aí por fim a Jacó acabou recebendo a bênção, mas enganando o próprio pai que era cego, né. Então aí já vem até, hã, claro, uns podem dizer: "Mas foi melhor que fosse o Jacó, né, porque o Esaú não tinha condições", e assim por diante. Mas quando o povo de Deus, que caiu na escravidão do Egito, e também vítima diabólica das mentiras, né, e quando, através de Moisés, Deus libertou esse povo, Deus não queria que o povo, chegando à terra prometida, passasse pelo mesmo sofrimento. Por isso que foi como que montando, elaborando tipo uma constituição para uma sociedade igualitária, para uma relação saudável com Deus e com as pessoas. E esta, Constituição está resumida nos 10 mandamentos, né, nos 10 mandamentos da Bíblia. E dos 10 mandamentos eu só menciono basicamente 3 que se referem justamente à preservação da verdade, e também às consequências da mentira. Por exemplo, não levantarás o falso testemunho, o 8º mandamento. Uhum. Evitar isso, né. E pior quando a gente faz isso em nome de Deus, usando Deus para legitimar as mentiras
e tudo o que resulta delas, quando no segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Em vão. E olha como se usa isso hoje, em nome de Deus. Deus está na boca dos piores facínoras, né? E então, em nome dele se faz tanta coisa e provoca até genocídios, né? Então, o quinto mandamento diz: não matarás, né? Porque a gente não mata só, ah, como as guerras matam por aí, e tantas outras epidemias, tudo. A gente mata por palavras. A mentira pode matar A pessoas. mentira pode ser assassina. Sim, assassina. Por isso que no Evangelho, também tem uma passagem muito importante no Evangelho de João, onde Jesus ele fala o diabo como pai da mentira, né? O diabo, no capítulo 8, versículo 44 de João. Eu até faço questão, eu anotei Por favor. o versículo inteiro, porque ele é muito denso e muito apropriado para os nossos dias, para nos fazer refletir e pensar. Eu volto a repetir o texto para quem está ouvindo retomar lá em casa e pensar. São palavras do próprio Jesus. Ele diz: desde o começo, ele é assassino. Desde o começo ele é assassino. E nunca esteve com a verdade. Nunca esteve com a verdade. Então, essa ligação da morte com a mentira, né? Porque ele não existe, porque nele não existe verdade. Nele não existe verdade. O pai da mentira, que é o diabo. Bom, o diabo, a gente pode dar muitos nomes, mas a palavra diabo quer dizer o divisor, aquele que divide, né? Então, a tradução, aquele que divide. E a mentira, normalmente, ela divide e divide muito. A gente vê isso hoje pela polarização, pela cultura do ódio e a difusão, assim, de uma situação que está difícil de superar. Porque, de tanto insistir em mentiras, ela se torna a verdade absoluta para muita gente, né? Aquilo que eu já falei do Goebbels e hoje dos meios mais sofisticados de televisão, de comunicação que nós temos em nossas Uhum. próprias mãos, que é algo muito bom, fruto da sabedoria que Deus concedeu às pessoas, mas que está sendo muito mal usado por muita gente, né? Então aí nele não existe a verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é dele, do diabo, né? Do que é dele, Uhum. de mais ninguém. Porque ele é mentiroso, diz Jesus, o pai da mentira. Mentiroso, o pai da mentira. Aí vem o contraponto. Jesus diz: eu falo a verdade e vocês não acreditam em mim. Aí eu quero evocar um outro aspecto muito importante, porque um dos principais motivos que torturaram e mataram Jesus foi justamente a verdade. Porque os que vivem no mundo da mentira, eles não suportam a verdade. Quem vive no mundo das trevas não suporta a luz. A luz lhe faz mal. E assim por diante, né? Então, Jesus, ele não só anunciou a verdade, proclamou a verdade, mas ele é a própria verdade. Aliás, Frei, deixa eu mencionar, eu não sei se eu estou correta, me ajuda a lembrar, Frei, mas se eu não me engano, na quarta-feira santa, hoje, portanto, é o Hum, dia da traição, né, de sim, Judas, né? é exato, né? Onde Jesus anuncia, né? Uhum. Aquele que botar, aí eles querem saber quem é o traidor, né? A tristeza de Jesus, aquele que põe a mão junto comigo no prato, né? Que não deixa de ser uma mentira, né, porque já estava tudo Sim, planejado e é aquela coisinha do papinho, e né? aí depois Uhum, vem outra, tipo a serpente. uhum. Lá no Monte das Oliveiras, quando Judas acompanhou os soldados, né, para prender Jesus, o que que Judas fez? Foi lá dar um beijo em Jesus, Hum. né? Esse é o É típico beijo, do mentiroso, né? beijo da Mente e serpente, olha no olho, um né? beijo venenoso, Uhum. beijo venenoso, a traição. Então, aí,
E Jesus mesmo, ele se apresenta, no capítulo 14 de João também: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim". Né, então, aí ele, em outra passagem, diz, quando a verdade é a luz, ela abre nossos olhos, a mentira nos torna cegos. E, aí ele diz: "A luz veio ao mundo, mas as pessoas preferiram as trevas", um pouco, mencionando essa última frase aqui: "Eu falo a verdade e vocês não acreditam em mim". Aí eu também falo isso para mim, né, porque eu gosto da Bíblia, estudo muito o Evangelho, sou apaixonado, né, e já dei muito curso bíblico, mas também eu, às vezes, evoco os falsos pregadores, né, que Uhum. tem muitos também, por aí, é que nem no tempo de Jesus, que eram os doutores da lei e os fariseus. Os doutores da lei eram especialistas em lei. Aí Jesus chega a dizer para os apóstolos: "Ó, vocês escutem o que eles ensinam, porque eles têm autoridade, eles têm conhecimento, mas não sejam como eles, porque eles falam e não fazem". Aí, outro dia eu disse numa comunidade, meio brincando, mas é sério, é verdade, eu disse: "Vocês escutem o que o Frei Carlos diz, mas não sejam como ele, sejam melhores". Sejam mais autênticos, né, porque a gente sabe que entre o ideal que a gente anuncia, que a gente prega e o real que a gente consegue viver, há uma distância, há uma distância. E em Jesus não havia nenhum pingo, nem 1 milímetro de distância. Então, por isso que ele não só fala, mas ele é a verdade. E aí ele faz o que ele diz. E por isso a importância de conhecer, e conhecer bem, e não de forma distorcida, como está acontecendo muito nos dias de hoje. Uhum. Distorcida por um fundamentalismo bíblico, isso, em tudo que é religião existe, e no catolicismo também, onde a gente distorce a figura de Jesus, né. Então, isso requer, sobretudo, a abertura ao Espírito Santo e também formação com pessoas que vivem estudando, se aprofundando São no bons estudo exemplos, bíblico. né, quem são bons exemplos. Fran, a gente tem que fazer um intervalo, agora Sim. já são 11h35. Esse programa hoje especial, né, com o Frei Carlos Rockenbach, olhando à luz da espiritualidade, à luz da teologia, essa questão da mentira e o contraponto, que é a verdade. Aliás, é uma boa data, né, nos anos recentes, este olhar de brincar com a troça, com a pegadinha no dia da mentira, tem ganho mais respeito. As pessoas têm feito menos Uhum. pegadinhas, Sim, menos trotes, e tem usado o período para refletir mais sobre, no mundo de mentiras, qual é o papel da verdade. Então fica a dica. A Ana Célia, que mora no centro, um pouco mais cedo, o Freire estava falando sobre o aumento dos preços em função da guerra, que inclusive impactou. A gente hum, tem visto muita questão agora do diesel, da querosene, vai aumentar os preços hum, das passagens aéreas, já está aumentando o preço do combustível, hum, mas que também aumentou o preço dos ovos de Páscoa, para quem hum. vai comprar, para quem gosta dessa brincadeira, ou presentear, que tá tudo certo Sim. também, embora não esqueçamos o objetivo principal da Páscoa, e que aumentou quase 400% o Sim, preço dos pois é. ovos do chocolate. E a gente estava falando sobre isso, Hum, alternativas, lembrando as pessoas de fazer pesquisa de preço e lembrando também que presente a gente dá se pode. Se hum. não pode, se não cabe no Sim, orçamento, é, não dê sem culpa, né? E é. aí a Ana Célia fez a seguinte ponderação, que dica da nutricionista: nunca compre produtos nessa época sabor chocolate. Tem que olhar se é chocolate de verdade, Exato, se tem exato. leite de verdade, se tem É. cacau de verdade. E Ah, ela sim. sugere que as pessoas, que além de tudo que foi falado, que as pessoas leiam os rótulos também, porque há É. produtos que tem tudo, menos aquilo que a gente foi para comprar, né? Leite que não é Exato. leite, carne Hum, que não é carne, hum, iogurte que não é iogurte, chocolate que não é chocolate. O Joel Magalhães Neto mora em Salvador, né, lá hum. na Bahia, e ele mandou um recadinho aqui pelo WhatsApp dizendo: "Estou ligadinho na programação da tua rádio São Francisco, direto de Salvador. Meu amor, Bahia." Sim, eu Um também sou abraço. apaixonado pela Bahia, viu. É, eu achei Todo bem o bacana. Nordeste. Bacana demais. Eu Quem trabalhei muito lá.
Trabalhou na Bahia, Sim, Frei? preguei missões, dei aula e muito no Maranhão, Olha, Pernambuco. olha, então veja, Joel, tem mais gente que conhece bem aí a tua terra, né. A Irma também mandou um alôzinho que está acompanhando o programa aqui pelas redes sociais, a Vilanir Maia, a vovó do Benê, tem uma história que a Vilanir, Frei, ela tem o Benê como netinho, e o Hum, Benê passa parte do dia amanhã com a vovó, depois ela arruma ele para ir para as aulas, e hum. não raro o Benê manda recadinho: "Oi, Beverly, tô escutando o pro", é muito fofo. Coisa A boa. coisa da tradição, né, Frei, Sim. da tradição é muito, muito bonitinha, ela As crianças emocionam sempre. Eu fico feliz, quando tem crianças na igreja. Até se choram, eu disse: "É o jeito delas cantar". Porque é o melhor lugar onde elas podem estar além da igreja doméstica que é o lar. bom demais Hum, isso. A Sônia também mandou recadinho que está acompanhando o programa, então só para não deixar as pessoas desassistidas, e hum. quem quiser se manifestar fica à vontade. Posso fazer um intervalo, Frei? Pode, tranquilamente. Eu acabei não brincando, mas todo o programa, início de programa aqui, Frei, Hã. eu acabo brincando com o Frei, porque o Frei é uma pessoa muito fraterna, doce, assim, a gente pode brincar com ele, que ele não veio de uniforme no programa passado, esse então ele veio de uniforme, né, veio com a roupa do tal 04, Hã. muito bacana, a Sim. rigor. E essa vez, Frei, eu fiz uma bondade contigo. A semana passada eu disse tu que lute com abrir o copinho de água, Sim. essa semana eu não deixei ele abrir o copinho da Só água. que eu esqueço de tomar às vezes, né. Mas vai tomar agora, né, Frei? Sim. Intervalo, um copinho d'água e tá tudo certo, a gente volta já na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Atenção, servidor e servidor público municipal de Caxias do Sul. Você está convocado. Assembleia Geral da Campanha Salarial 2026. É dia 23 de fevereiro, às 18h30, no auditório do Sindicerve. Defenda seus direitos. Atualização sobre as reivindicações da categoria e a apreciação da proposta da administração também estão na pauta. É dia 23 de fevereiro, às 18h30, no auditório do Sindicerve. 11h39. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br, uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 24 graus. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. O câncer infantil pode ser evitado se seu filho tiver um destes sintomas: febre prolongada, perda de peso inexplicada, dor de cabeça, cansaço constante, manchas roxas na pele, dor nos ossos e articulações, sangramentos, inchaços ou caroços pelo corpo e reflexo esbranquiçado nos olhos. Leve-o ao médico e exija exames mais precisos. O câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Uma campanha da Associação Domus para o combate e prevenção do câncer infanto-juvenil. Apoio Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, AGERT. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
11h42, esse é o programa Tá na Pauta especial de hoje, quarta-feira, dia 1º de abril, como é uma data que lembra a questão da mentira, das mentiras, dos trotes, né, das troças, da peta, como as pessoas também conhecem, né, que peta é uma forma de dizer, uma fraude, né, uma coisa que não Sim. é verdadeira. São várias formas de conhecer aquilo que a gente está vendo hoje na vida, né, Frei, que é uma ideia de que a mentira foi legitimada e instituída quase que como uma ferramenta para viver, para se dar bem na vida. Sim. Nós estamos na quaresma, né? Então a gente Hum. também reflete sobre o papel da verdade. Nosso assessor é o Frei Carlos Rockenbach, que inclusive passou por uma dessas, um trote desse, né, Frei? Sim. Pois é, tem coisas que a gente nunca esquece. Então, primeiro ano de seminário, eu já tinha meus 20 anos, aí eu estava num seminário, 3 andares, eu estava no último, e só tinha telefone na portaria, né? Aí, o único telefone, né? Aí, de repente, alguém bateu no meu quarto e disse: "Ó, Frei, desça rápido lá embaixo que tem uma ligação para você, parece que é da família". E era muito raro, eu nem E a estava gente, aí a gente já cumprimen pensa coisa ruim, Sim, né? já pensa coisa ruim, né? Aham. Família é longe, né? Mas eu desci correndo, quando cheguei na última leva de escadas, eu resbalei e fui descendo assim, né, Foi rolando. rolando um tombo daqueles. Aí chego lá no telefone, um papel, 1º de abril. Puxa vida, Sim, puxa vida. sim. Então, Chegou que eu nem o John Wick, tudo lanhado, mas sim, chegou, né? sim. Mas tem coisas mais leves, né, mas a gente precisa tomar cuidado, né. Tem aquelas mentirinhas que você falou que são inofensivas, né, até pelo bem das pessoas, né. Essas mentirinhas, Frei, pensando agora na Hum. vida cristã, elas, entre aspas, são permitidas? Elas quase beiram a boa educação, né? Sim. Olha, tem mentirinhas, vamos dizer, coisas inventadas, que são pedagógicas, vamos dizer assim. Por exemplo, as parábolas de Jesus. Uhum. Ele inventava, de certo modo, tipo de histórias, analogias, nós já falamos sobre isso uns dias atrás, justamente, mas de fatos que não aconteceram, mas que trazem um ensinamento, né? Que ajudam as pessoas a refletir, a pensar e, hã, quem quiser entender, entenda, né. Uhum. Então, mas essas, por exemplo, para não decepcionar alguém por coisa simples, assim, você falou da questão do cabelo, Sim. outras, né. Então, tem, Uma mentirinha, às vezes, sim, nos pergunta assim: "Você tá bem? Você tá lá no fundo, na capa do bagaço, né? sim, Tá só o exato. gás", como diz. Hã, Diz: "Não, tô ótimo, tô bem". Claro, eu entendo, Frei, que há um limite, né? sim. Tem um limite, até essa é a pergunta. Qual é o limite para a vida cristã, para a gente também não passar da mão, sabe, não passar da dose? Sim, é quando se torna prejudicial, tanto para mim, por exemplo, se eu não estou bem, eu posso até disfarçar, mas Uhum. chega um momento que eu tenho que falar a verdade, né. Então, e também quando o limite é quando prejudica o outro, né. Entendi. Então, aí é prejudicial, e aí já se torna um mal, né. Uhum, uhum. Aí deixa de ser inofensiva. Agora, a gradualidade da mentira, a gente poderia falar muita coisa, você já evocou, né, porque quantas mortes estúpidas, genocídios por causa de mentira, né, Uhum, atrás de mentiras. Você uhum. citou agora também a nossa ouvinte lá do Center, né, que falou da questão dos preços. Sim, a Ana Célia. Aí, por causa dos interesses pessoais, grupais, corporativos, aí a mentira é um instrumento danado. E Uhum. aí vem o contraponto, que é a verdade. Às vezes, você insiste em uma mentira difamando pessoas. Por que que você vai difamando pessoas? Desacreditando. Porque quer estar por cima dela, né? Quer pisotear ela, quer afundar na lama. Jesus passou por isso também, né. Então, Jesus, ele passou pelo mundo só fazendo o bem, né, só fazendo o bem. Ele curou muitas pessoas, né, e quando ele curou lá um cego,
Aí os fariseus, que se achavam a verdade, né, se achavam os perfeitos e bons cumpridores da lei, eles começaram, para desacreditar Jesus, espalhar que ele fazia tudo isso pelo poder de Belzebu, o chefe dos demônios. Uhum. Então, naquele tempo ele também, Jesus foi vítima de, fake news. Fake Uhum. news para desacreditá-lo, para criar confusão, para diminuí-lo. Então, hoje se usa muito isso também no mundo, principalmente no mundo político e também religioso. Olha que, o nosso querido Papa Frei Leão, o Papa Leão, ele já também está sendo bombardeado por tudo que é lado, porque, por exemplo, sobre essa guerra absurda. Ele toma posição mesmo contra a sua nação, é bem claro. Domingo ele chegou a dizer que Deus não escuta as orações, de quem promove guerra. E isso é bíblico, ele tomou uma frase bíblica, né, dos profetas. E, então, por causa dessas coisas, dessas questões, ele também é alvo de muita difamação. O Papa Francisco, ele era praticamente o líder, assim, de alvo de fake news, né, e mesmo entre muitos católicos. E continua hoje, mesmo já tendo cumprido sua missão santamente aqui nesse mundo, então tem este dado também, a gradualidade da mentira e a motivação dela. Motivação dela. Se você sente inveja de alguém, ou ciúmes de alguém, você tenta destruí-lo. Se você sente inveja do êxito de alguém ou do dom de uma outra pessoa, aí a tendência é destruir. Eu não tenho tempo para assistir novela. Eu, às vezes, olho um pouquinho para estar por dentro. Mas também, olhando no Facebook, a gente acompanha certas coisas. Mas as novelas, elas trazem muito disso. Não sei se é para promover ou para tentar ajudar a refletir. Mas Programas como reality shows, esse Big Brother sim, Brasil, a gente percebe ali, Frei, eu também não estou assistindo, mas pelos cortes a gente percebe que como as pessoas mentem e depois quando elas são confrontadas, elas sustentam uma mentira, não um, hã. é coletivo, né. Sim, é coletivo. Então, aí entra uma outra questão que você já falou, a normalização. Se torna algo normal e, assim, aceitável e, por que que se torna normal? Porque se tornou algo corriqueiro, né, Uhum. e de forma insistente, né. Quando a gente, por exemplo, um meio de comunicação fica durante muito tempo martelando em cima de mentiras sobre uma pessoa, quando aparece a verdade, porque a gente diz que a mentira tem perna curta, mas às vezes são pernas bem longas, né, até chegar à verdade. E às vezes a Quando verdade parece mentira. sim, aí, quando a mentira é desmascarada, aí é um flashzinho só, né. Mas o Uhum. que permanece na cabeça do povo é esse período longo de insistência em cima da difamação e do descrédito que se, hã, aplica e despeja em cima de uma pessoa ou de grupos assim. A Vilani, a mesma vovó do Benê, ela nos ouvindo sobre a história, né, do que hoje também é o dia da traição, né, na Sim. Semana Santa, na quarta-feira Uhum. é o que acontece, resgatando a memória do fato com o período atual. E ela diz o seguinte: "Olha, bom dia a todos, no meu estado", ela vem do Nordeste, não me recordo qual a região, enfim, lá do Norte e Nordeste, a Vilani. Ela mora em Uhum. Caxias, mas ela é natural de lá. Sim. E ela diz que no estado dela tem algumas tradições, como por exemplo, fazer um boneco de Judas Uhum. e enforcar, depois queimar. E aí Sim. no sábado de Aleluia, ela não entende muito até hoje por que que alguns ficavam cuidando, algumas pessoas ficavam cuidando para que o boneco não fosse roubado, e algumas dessas pessoas que ficavam cuidando tô rindo porque é engraçado, para não roubarem o boneco que ia ser
queimado lá no sábado de aleluia, essas pessoas que eram os guardas, eles iam roubar galinha, ovelha, para comer junto com a queima do Sim. boneco. É, então aí, por um lado, claro, é uma tradição, porque nunca Jesus condenou ninguém à morte. Alguém precisava ser Judas, Sim, né? sim. Segundo a tradição, Judas se enforcou, segundo a Bíblia, né? Ele mesmo viu, se arrependeu e deu fim à sua vida, né? Então, não cabe a ninguém julgar e condenar, em primeiro lugar. Mas isso é uma tradição humana Uhum. que perpassa a história também da lei antiga, do olho por olho, dente por dente, né? Então, se esse me traiu, ele vai ter o seu troco, né? Uhum. Então, um pouco isso mas isso tem a ver com o Judas de hoje, né? Claro, por Mas a exemplo. referência que ela faz sentido, né, as pessoas ficavam Sim, guardando para não roubarem o boneco e as sim, mesmas pessoas iam roubar é, galinha, ovo, sei lá, ovelha para sim. não E faz sentido, né, não, falei. não faz sentido, né? Então é uma grande contradição. Por isso que sempre nesse dia e todos os dias, tendo como pano de fundo e como luz o Evangelho, a gente precisa procurar conhecer a verdade, E que é o aí próprio aí aí Jesus. Frei, a gente tá indo pra reta final do programa, a gente falou Sim, bastante da mentira, a gente já entendeu, né, que também normalizamos tanto, tanto, tanto no mundo pós-moderno a mentira, que o mentiroso convicto, que é uma coisa comum hoje em dia, esse mentiroso ele passou a acreditar na própria mentira, que a mentira deixou de ter perna curta, né. sim, Ela deixou porque ela passou a ser a verdade. As sim. pessoas trocaram a verdade pela mentira. E aí tem o contraponto que é tem a verdade, Frei, e Hum, também tem as verdades, né, que sim. são níveis também Aham. de verdade que a gente precisa praticar. Nem toda verdade absoluta de alguma coisa também precisa ser jogada na cara de Sim. alguém, né. A gente Aham, não precisa ser não é sobre isso, não é sobre uma aham, sinceridade que ofende, uma honestidade que mata, né. aham. É sobre realmente encontrar o fio da meada desta verdade que é verdade, que nos Sim. encaminha para a vida, né, para a Aham. luz, né. Exato, né. Como é que a gente faz, para trabalhar em nós, para Sim. praticar em nós, disciplinar em nós a verdade, as verdades? Bom, aqui eu só lembro de um outro fato, porque, a mentira se torna um vício. É verdade. Um vício que se torna também insaciável. Quanto mais você vive no mundo da mentira, por exemplo, até você odeia alguém, uma pessoa pública. Aí você encontra fake news sobre ele, você não se te satisfaz, você quer procurar cada vez mais. E você vai se atolando cada vez mais na lama da mentira, que de repente chega ao ponto de estar sufocado lá no meio. E até cometer um crime, né. Sim, Uhum. justamente. Então ela se torna como que um vício insaciável. E isso, pior que se difunde isso, você se torna cúmplice, um grande cúmplice de algo muito injusto, perverso, que é a mentira, né? Quando você começa a propagar mentira sem buscar a verdade, sem pesquisar, sem procurar saber se isto é autêntico ou não. E como sair disso? Claro, aí tem que ser confrontado, né? Porque Jesus, ele também, ele, ah, não deixava por menos, né? Diante do mundo mentiroso. Os profetas em si também, eles eram os porta-vozes de Deus diante, da falsidade do mundo das pessoas, né. Então, claro, aí tem formas de fazer isso, tem E uma e pedagogia por como é trás, né. bom, né, Frei, estar Sim, perto de pessoas que são honestas, sim. corretas. E a primeira forma de contestar uma verdade é você testemunhá-la, né. Você testemunhá-la para ter a autoridade de falar. Por exemplo, um exemplo muito comum: o pai quer corrigir o filho. Aí o filho olha para ele: "Que autoridade você tem para me dizer isso, né?". Então, se o pai é uma pessoa autêntica, verdadeira, ele pode chamar atenção. Mas se eu sou pior, é que nem o exemplo dado, Judas e as As galinhas e ovelhas, galinhas. né. Então, o testemunho da verdade, isso
que é o mais importante. E, claro, para testemunhá-la, a gente precisa conhecer a verdade, e a verdade é o Evangelho de Jesus, é a pessoa de Jesus, né? Então, isso talvez seja um grande desafio para nós cristãos, né? Eu estou falando mais nesse sentido, a partir da Bíblia, mas também para todas as tradições. A verdade não é algo exclusivo de uma tradição religiosa, ela é algo humano, algo que nos dá autenticidade e autoridade também. Autoridade não como alguém que está por cima e impõe, mas como lá eles, os próprios doutores da lei, não, os próprios que escutavam Jesus, já quando ele, de início, expulsou no início do Evangelho de Marcos, um espírito mau de um homem, aí a reação diz, ele é diferente dos doutores da Uhum. lei, dos fariseus, porque ele fala com autoridade, Verdade. ou Uhum. seja, ele faz o que fala. Então, Uhum. esta autenticidade de vida que é muito importante. Me parece, Frei, que a gente tem aqui uma oportunidade também no tempo contemporâneo de atender um anseio que é coletivo. A gente tem que reconhecer que, embora a gente tenha mentira, tenha corrupção, tenha conflito, tenha divisão, né, que o Hum. Frei explicou sobre a origem, a etimologia da palavra diabo, né, o pai da mentira, que é o grande divisor, que é isso, Sim. é separar as pessoas, gerar conflito. Mas, ao mesmo tempo, Frei, existe no inconsciente coletivo um forte desejo de um Sim, mundo fraterno, de um mundo de exato, paz, né. gentil, É, honesto, né. sim. Mas as forças demoníacas, elas são astutas, né. Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz, diz o próprio Jesus, né. Então, só para talvez concluir, hã, outro dia eu li sobre domingo passado, que foi domingo de Ramos, porque o evangelho primeiro é Jesus entrando e sendo aclamado como rei, hosana, o filho de Davi. E 5 dias depois, que a gente celebra a sexta-feira, muitos desses gritaram: "Crucifica-o". Então, o que que aconteceu esse intervalo de, simbolicamente falando, 5 dias? Como é que eles mudaram de opinião? Como é que eles foram convencidos? E lá o evangelho deixa bem claro quem os convenceu, Uhum. quem os induziu a gritar: "Crucifica-o". Então, isso também é muito importante que a gente pense um pouco quem é que forma a nossa consciência, quem é que nos condiciona, quem é que nos arrasta, nos puxa, nos impulsiona. Porque tem o Espírito de Deus que nos empurra para o bem, mas tem o Espírito do mal que nos arrasta para outras vias. Para as trevas, né. É, Na live tem o Lídio Troian, que mora no bairro Desvio Risso, acompanhando, e a Pátia Tomazini também dizendo: "Hoje estou curtindo aqui o programa pelo Facebook". Bacana, né, Frei? sim, Frei, deixa sua mensagem final, sua bênção também para todas as pessoas que nos acompanharam hoje. sim. Então, a gente está vivendo esse período central do ano para nós cristãos, que a gente possa vivê-lo com intensidade. Participar, por exemplo, quinta-feira, onde na última ceia lava-pés. O lava-pés é uma explicação da Eucaristia. A Eucaristia é dar graças a Deus, mas não só por palavras. Mas o lava-pés é justamente no dia a dia colocar-se humildemente a serviço. Esse é o sentido da Eucaristia. Se eu vou comungar e depois não estendo a mão para quem precisa, aí comungo minha própria condenação, como diz São Paulo. Sexta-feira, vê na morte de Jesus os crucificados de hoje. Tentar vê-los. Quem são os crucificados de hoje? Quem os crucifica? Também tentar pensar sobre isso. E, sobretudo, na vigília pascal, sábado e domingo da ressurreição, fortalecer essa verdade absoluta, a razão de nossa fé, que o mal não tem a última palavra. A mentira não tem a última palavra. Mas o bem e a vida. A vida sempre é vitoriosa porque Jesus é a vida, né? Ele é a verdade.
Ele é o caminho. Então, que a gente possa fortalecer essa fé e não só celebrar como um fato que aconteceu há 2000 anos, mas participar dele. Vivenciá-lo também é ressuscitar junto com Cristo. Quem sabe deixando para trás todos os sinais de morte e abraçar tudo que impulsiona para a vida. Que bonito, me arrepiei. Obrigada, viu, Frei, pela sua Eu presença aqui. agradeço e agradeço a todos os que nos acompanharam, estão participando e que nós possamos viver essa bênção que é a ressurreição de Jesus, que se manifesta também cotidianamente na superação dos males que nós carregamos e que nos afetam. Frei Carlos Rockenbach, esse programa fica por aqui, está armazenado e disponível em vídeos já lá no